E então eu escutei a minha sogra falando pro meu pai que o teste tinha dado positivo e eles precisavam dar um jeito nisso logo, porque eu e meu namorado a gente não poderia ficar mais junto porque nós éramos irmãos. E quando eu escutei tudo isso, gente, eu não quis nem saber. Eu já fui confrontar os dois na frente da minha mãe, na frente do meu sogro e queria saber o que estava acontecendo. E foi então que a minha sogra falou que iria explicar tudo o que aconteceu. Então ela disse que muitos anos atrás ela ficava com meu pai e o dia que ela foi contar pro meu pai que estava grávida, o meu pai contou pra ela que queria terminar, pois ele ia, né, se casar com a minha mãe porque a minha mãe já estava grávida de mim. Na época que tudo isso aconteceu, o meu pai ficava com a minha mãe e com a minha sogra. E quando meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, ele deixou de ficar com a minha sogra pra se casar com a minha mãe. Então, no dia que a minha sogra ia falar pra ele que estava grávida, ele acabou terminando com ela e ela decidiu não falar pra ele que ela também estava grávida. E quando, né, a minha sogra descobriu que ia ser mãe sozinha, né, e o meu sogro na época sempre quis tentar uma chance com a minha sogra e ela nunca tinha dado, então ela decidiu dar essa chance pra ele e falou que ela estava grávida do meu sogro. E quando a gente fez o almoço pros nossos pais conhecer que ela viu que era o meu pai, ela entrou em desespero e foi conversar com ele falando que tinha a possibilidade do filho dela ser filho do meu pai. Então os dois conversaram e decidiram fazer um teste sem com que ninguém soubesse pra tirar toda essa dúvida. E o teste realmente tinha dado positivo. O meu namorado era o meu irmão. E depois de toda essa confusão, né, eu fiquei muito triste, o meu namorado também. Mas por fim a gente decidiu que a gente não poderia continuar o nosso relacionamento porque nós éramos irmãos. E hoje em dia a gente tem uma relação de irmão bem bacana. Hoje em dia eu já tô com outra pessoa, ele também está com outra pessoa e a gente está seguindo a nossa vida. O meu pai continua com a minha mãe e os pais dele também continuam junto e hoje em dia meu pai tem uma convivência assim com o meu irmão.